Gente, então vou apresentar para vocês aqui o QRC 650 da GE. É um equipamento muito simples, de fácil operação aqui no equipamento, tá? Ele é um dos equipamentos hoje mais avançados que a GE tem, com bastante recurso aqui, tanto da parte de ventilação mecânica, como também recursos adicionais aqui que a gente pode estar utilizando em diversos momentos. O que nós temos aqui, né? Então, o botão de liga e desliga do equipamento, então que é aqui, com colocação de até 2 vaporizadores, né? Então, tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Enfim, aqui a gente pode visualizar, indicação dos fluxos de gases, tanto aqui como também diretamente na tela do equipamento. Fluxômetro auxiliar, né? Então como se fosse um fluxômetro de parede que a gente pode vir aqui e conectar aqui um látex, né? Então para poder fazer, por exemplo, um catéter nasal. E aqui embaixo, escondido, eu tenho uma abertura que eu conecto aqui o adaptador para a gente poder fazer a ventilação por baraca. Para ativar essa saída, eu venho, seleciono aqui, indica que a luz, né, ficou ativa e aí o fluxo vai sair por aqui, aumentando por aqui e também se eu abrir o vaporizador e colocar lá a porcentagem que eu quero, vai ser diretamente por aqui. Para voltar à ventilação manual, né, mecânica, gira a chave que automaticamente volta para o sistema circular aqui do equipamento. Aproveitando aqui também, né, indicando 3 gavetas, né, então para a gente poder trabalhar, né, então sem problema aí nenhum, né, que a gente vai ter aqui. E embaixo eu tenho o freio, que eu seleciono, né? Então aqui está baixo, está travado nas 4 rodas e destrava aqui para cima. E vem junto também aqui, ó, essa peça, né, que é uma proteção na roda e principalmente para evitar que os cabos fiquem embaixo da roda no momento que eu vou manusear o aparelho de anestesia. Ele empurra os cabos ali. Só lembrando também, né, que aqui eu vou ter as entradas dos gases frescos. Tá? Então, 3 tomadinhas aqui atrás, né? Bem simples, né? Mostrando aqui as 3 tomadinhas aqui atrás. Do outro lado, eu vou ter o sistema já circular do equipamento, entrada aqui, né, então, para o módulo de gás acoplado, né? Então, que aqui a gente não tem, né? Mas aqui tem essa abertura, né? No sistema respiratório aqui, ramo ins e ramo expiratório, né? Então, bem divididos. E chave, ventilação manual, ventilação mecânica, então que eu vou ter aqui, válvula APL e a parte da calçodada, né? Então que eu vou tirar aqui o absorvedor, então só com um toque ele desce, tiro a calçodada. Para trocar é muito simples, eu abro aqui, ó, puxo, né? Então desprezo, né? Faço a troca. Tem 2 setinhas que eu venho e conecto aqui primeiro, encaixo a outra parte ali também, e ó, aí faço aqui, conecto aqui e engato lá para cima, tudo certo. Posso fazer isso durante a ventilação mecânica do paciente. No momento, então, estou pronto para poder utilizar aqui o equipamento, tá? Só lembrando que eu tenho essa pecinha aqui, ó, né, então, que é o EasyFill, que é para a gente poder colocar aqui, né, o vaporizador. Então, no momento aqui que eu venho colocar o agente anestésico no vaporizador. Mesmo que eu tenha o agente anestésico, conecto no frasco, então tem essas 2 ranhuras, conectem no frasco, venho aqui, abro, tem 2 ranhuras que eu vou exatamente engatar aqui, encaixo e aperto junto com o frasco para poder liberar o agente anestésico. E aí depois que terminado, eu solto e fecho aqui. Isso aqui é bem conhecido, né? Então só para repassar aqui a parte inicial. Então no momento que eu venho aqui iniciar o caso. Posso fazer um teste de verificação antes, né? Então que eu tenho aqui também, né, a tela de teste de verificação, que eu venho aqui e faço o teste completo do equipamento, que daí eu só vou seguindo os passo a passo aqui exatamente conforme vou fazendo. Então são 4 testes, então fuga do ventilador, fuga do vaporizador, controle de gás e fuga do circuito, que eu vou só seguindo os passo a passo, desde que tudo esteja montado dentro do sistema, aqui bem simples, tá? Então a gente pode mostrar em outro vídeo. Venho aqui e inicio o caso. Então, vim aqui iniciar o caso agora, né? Então, que é a parte que interessa. Então, está dizendo ali que eu não fiz a verificação. Ok. E eu posso vir aqui colocar adulto, né? Paciente adulto, enfim, pediátrico, infantil, da maneira que eu quero.
a idade, se eu quiser colocar, e o peso está ideal também, que eu posso também estar colocando aqui como forma inicial de ventilação mecânica. Posso vir aqui iniciar o caso agora, né? Estou em ventilação manual nesse momento, então, digamos, posso ajustar aqui. E o que eu vejo? 3 curvas de pressão, fluxo e volume, a parte da monitorização da mecânica ventilatória, junto, se eu tivesse agente anestésico, também mostraria aqui, parte de complacência do circuito, O2, o circuito aqui também, fluxo total dentro do sistema e o agente anestésico, o fluxo de gás fresco aqui indicando também. No momento que eu clicar aqui, ó, ele me mostra uma gama de modalidades ventilatórias que a gente pode estar trabalhando. Então tem ventilação tanto controlada, espontânea, como também aqui ventilações, né, para a gente poder utilizar, por exemplo, para desmame do paciente, como por exemplo o VS Pro, por exemplo aqui, tá, que é a ventilação de suporte, tá? Bom, então, tanto ventilação controlada, assistida e também espontânea, a gente tem aqui então pressão controlada, volume controlado, duplo controle, né, então PCV-VG e as SMVs. O que é interessante aqui a gente trabalhar é nessa modalidade de ventilação controlada, pressão, volume garantido. O que ela é? Eu seleciono uma ventilação aqui a volume, né, então o que eu quero de alvo, né, e ele vai trabalhar numa pressão controlada, tá, então aqui, garantindo que eu tenha uma menor pressão de pico possível dentro da via aérea. Então eu seleciono o volume que eu quero, trabalhando com uma menor pressão de via aérea possível. Tá? Então é uma modalidade avançada de ventilação mecânica, ventilação protetora, principalmente na redução daqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana ou paciente obeso, né, que a gente pode estar utilizando, né, cirurgias de vídeo, né, também, que a gente queira evitar a pressão dentro de via aérea, tá? O que eu vou ter mais aqui de grandes recursos? Se eu clicar aqui na tela, eu tenho também a modalidade EcoFlow. O que é o EcoFlow? O EcoFlow é uma ventilação, é um recurso, é um software que a gente utiliza durante a ventilação mecânica, que ele me garante uma guarda hipóxia de no mínimo 25% de O2 que está sendo entregue na boca do paciente, quer dizer, a nível alveolar. Tá? Então, isso aqui é configurável de 25% a 50%, tá? E ele indica ali para a gente um fluxo total, digamos, de O2 que eu estou utilizando nesse momento de 0,6, nós poderíamos utilizar aqui 1 litro, por exemplo, tá? É o que a gente está utilizando, digamos. Como aqui eu estou sem o módulo de gás, não vai aparecer, mas ele apareceria aqui uma setinha, indicando aqui do lado a minha FI de 25%, tá? E indicaria aqui pra gente, aqui embaixo, dizendo assim, doutor, você está utilizando o O2 total de 1 litro, mas poderia trabalhar, por exemplo, digamos se tivesse aqui 0,5, de 0,5 para garantir no mínimo 25% de O2. Aí sim, a gente poderia baixar aqui o fluxo e trabalhar com uma menor pressão, uma menor fluxo, né, possível para garantir no mínimo 25%. Isso sim é uma maneira satisfatória e segura de a gente trabalhar com baixo fluxo e garantir no mínimo aí o que a gente quiser para o paciente. Além disso, o que nós temos também dentro desse equipamento aqui? Parte de procedimentos, nós temos também aqui a parte de recrutamento alveolar, que é muito legal. Nós temos a capacidade vital, que é como se fosse uma manobra de valsalva, que eu garanto uma pressão de pico que eu quero, por um tempo X também que eu quero, e uma pipa eu sei que eu quero. Então ele vai fazer uma manobra de valsalva, né, aqui, ou então eu posso usar de uma maneira mais fisiológica, que é escalonada, que é ciclo. E aqui a gente pode ajustar os ciclos. Aqui nesse momento, por exemplo, eu tenho só 2, né? Mas eu posso adicionar mais, por exemplo, botar 3, 4, 5 ciclos aqui e ajustar, por exemplo, ó, de fazer uma pressão expiratória. Por exemplo, aqui vou botar de 10, uma PIP, por exemplo, de 5. Quantas vezes eu quero que seja feito isso? 4 respirações. Em relação a ins e ex, também a frequência respiratória que eu queira aqui colocar. Digamos uma segunda etapa, eu quero aumentar um pouquinho, quer dizer, fazer escalonado. Então eu venho aqui, ajusto, por exemplo, da maneira que eu quero aqui 10, dessa mesma maneira, né? Então eu inicio o ciclo. Antes que eu iniciar o ciclo, ó, aqui embaixo vai mudar. Ó, foi para uma pressão expiratória aqui de 10, uma PIP de 5, está dizendo que eu estou em ciclo.
Então significa agora que eu vou ventilar 5 incursões respiratórias nesse 4, perdão, e vamos ver que vai mudar daqui a pouquinho, ó. Vai para aqui, ó, já foi, 15 para 10. Então quer dizer, estou escalonando, estou aumentando minha pressão intra-alveolar, fazendo que eu tenha maior permeabilidade, né, alvéolo capilar, melhorando a minha oxigenação ali a nível pulmonar. Ó. No momento que terminou, ele volta para a ventilação que estava anteriormente configurada na parte ventilatória. Então, gente, isso é um pouquinho para mostrar para vocês os recursos que a gente tem, né, na linha CareStation, né, 650, né, tanto da parte do EcoFlow, como também a parte do recrutamento alveolar, quanto também as modalidades avançadas aqui de duplo controle, que a gente tem aqui, que podem ser utilizadas aí durante a ventilação para a segurança dos pacientes de vocês. Muito obrigado.